Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, o nosso encontro mensal, onde a gente aprofunda mais, aprende mais da Sagrada Escritura. Ao meu lado, o nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Anderson Franklin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago Souza, obrigado a oportunidade de, pelas ondas da nossa rádio, chegar a tantos corações e também pelo nosso canal de YouTube com uma reflexão tão importante sobre a Sagrada Escritura. Escutando-a, sendo formados por ela e enviados por ela, nós nos tornamos discípulos missionários de Jesus Cristo. Dom Anderson, chegamos a uma época, vamos dizer assim, das mais bonitas da nossa igreja, da liturgia, tão rica, da esperança, do nascimento, o momento do advento, a vinda do Salvador. De fato, as grandes festas e solenidades da igreja são precedidas de grandes momentos de preparação e precedidas de momentos de celebração e antecedidas de momentos de preparação. O advento nos prepara para receber o Salvador e por isso as poucas semanas do advento, 4 semanas, são extremamente importantes serem vividas na escuta da palavra, principalmente porque os profetas nos colocam numa disposição interior de receber com esperança o Emanuel, aquele que nasceu por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nós estamos entrando no advento e para viver melhor esse momento e entender de fato, né, o nascimento de Jesus, é importante que o cristão católico viva esses domingos, né? Esses 4 domingos fazem parte também da coroa do advento. Exatamente. Quando nós não entendemos o que significa o período do advento, nós negligenciamos uma oportunidade única de vivermos bem um período de preparação. Um período de preparação, ou seja, de uma espera contínua, cada vez mais, da iminente vinda do Senhor. E Ele vem. Eu costumo dizer que nossas cidades começam a se enfeitar, as luzes aparecem. O presépio. Exatamente. Eu costumo dizer, inclusive, que nas nossas casas as luzes são colocadas para fora, aquelas do outro ano. Essas luzes, elas são importantes porque elas nos indicam a luz verdadeira que é Cristo. Porém, estas, quando passado o período do Natal, elas serão recolhidas. E a luz que ficará é a luz do menino Deus. Quando nós, de fato, nos preparamos para acolhê-lo, o acolhemos e, ao acolhê-lo, nós nos tornamos dele testemunhas. Para aprofundar melhor também essa reflexão de hoje, o senhor preparou o evangelho que é o da noite do Natal, do dia 24. Isso, exatamente, é o evangelho de Lucas, que é proclamado na noite do Natal. Então vamos acompanhar Lucas capítulo 2, o versículo de 1 a 14. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região, havia os pastores que estavam nos campos e, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram todos de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Para a gente iniciar essa reflexão, Dom Anderson, aqui é um convite do recenseamento. César Augusto, o governador Quirino. Como é que a gente entende esse convite, ou seja, essa ordem deles à cidade de Belém? É interessante, o evangelista Lucas, ele é uma testemunha que procura aqueles com quem Jesus conviveu. Ele não foi parte do grupo dos discípulos. E por isso é importante para Lucas situar historicamente o nascimento do Salvador. Mencionando essas duas figuras historicamente conhecidas, ele está dizendo, não foi um evento qualquer. Aconteceu num determinado momento da história que Deus mandou o seu filho, que nasceu de uma mulher, da Virgem Maria. Por isso, essa menção histórica dá historicidade, ou seja, garante que o nascimento do Senhor foi um fato histórico, comprovado, vivenciado por aqueles que o acompanharam. E passar a palavra para a mão de Dom Anderson, Dom Anderson, essa ida até a cidade de Belém, o que significa José e Maria irem até Belém, onde lá vai nascer o Salvador? Tem alguns aspectos que são importantes. O primeiro é o fato de que José era da casa de Davi. Belém é a cidade de Davi. E também de Belém, segundo os profetas, viria o Messias. Se esperava daquela pequena cidade desconhecida que o Messias pudesse vir. E por isso, colocar José, Jesus que nasce em Belém, Maria, grávida do menino Jesus, é a confirmação de profecias muito antigas, que falavam de que na casa do pão, ou seja, um outro particular elemento é que Belém significa a casa do pão. Então vejam, na casa do pão, em Belém, nasce o pão vivo descido do céu, aquele que alimentou as multidões, aquele que proclamou o reino, aquele que se colocou ao lado dos pequenos e pobres, aquele que anunciou a paz, a justiça e a bondade de Deus, nasce na cidade do pão, tornando-se ele, na última ceia, o próprio pão, oferecendo o seu corpo e sangue como alimento para nós cristãos. E Jesus vem ao mundo, um verbo encarnado, de forma humilde. E é isso que o evangelista Lucas vem mostrar para a gente. Jesus se faz dessa forma humilde com os pobres, né? Exatamente. Quando nós lemos algumas cartas de Paulo, de maneira especial a carta aos Filipenses, Paulo trabalha um elemento muito importante da encarnação, que é o abaixamento. Ou seja, sendo Deus, ele abandonou a sua convivência, ou seja, abandonou o seu ser Deus, continuando Deus na encarnação, para abraçar a humanidade. Um caminho diverso daquele que faz Adão. Adão queria aquilo que era de Deus, mas não pela comunhão, mas não pela intimidade, mas queria roubar aquilo que era o conhecimento divino. E por isso Adão, que quer elevar-se, ele rompe a comunhão. E Cristo, ao abaixar-se, ele estabelece entre Deus e nós, filhos e filhas de Deus, uma comunhão renovada. E por isso a pobreza de Jesus exaltada ou colocada em evidência aqui, já no seu nascimento, é uma indicação do caminho que ele fará. Ele estará ao lado dos pobres. E, de fato, isso acontece, inclusive, no primeiro anúncio aos anjos que lá estavam. E aí, Maria, José e Jesus não ficam sozinhos. Os anjos vão até os pastores que estavam ali naquela noite para anunciar. O que significa esse anúncio, esses pastores irem até o nascimento de Jesus? Os pastores, eles estão entre vários grupos que não eram muito bem reconhecidos em Israel. Os pastores eram considerados impuros e muitas vezes ficavam no campo dos pastores, um lugar próprio para eles, fora da cidade, para que não tornassem impura a cidade com a sua própria presença e tornasse impuros aqueles que com eles se encontrassem. E vejam que é interessante que o primeiro anúncio do nascimento do Salvador é entregue a eles.
ou seja, aqueles que eram considerados os menores, os impuros e até mesmo excluídos. E aí, Dom Anderson, o anjo anuncia o Salvador e anuncia automaticamente para cada um de nós, né? Hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo, Senhor. Essa expressão ela é muito importante no Evangelho de Lucas, porque aqui ele diz: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu hoje para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Eu costumo dizer que essa expressão, uma grande alegria para todo o povo, nasceu hoje o Salvador, é uma chave de compreensão do Evangelho de Lucas inteiro. Por quê? Porque para Lucas, o anúncio da salvação, ou seja, do nascimento do Senhor, tem uma urgência. Nasceu hoje, ou seja, hoje, e esse hoje se perpetua pela história. Chega a nós, inclusive agora. Hoje nasceu para nós o Salvador. Junto com isso, ele diz, mas nasceu para todos. Ou seja, a salvação não é para um pequeno grupo, mas para todos aqueles que acolherem o Salvador. Ainda, ele diz, é um motivo de grande alegria, ou seja, alegria para o povo que ansiava e esperava com ansiedade, com grande esperança, o nascimento do Salvador. E ainda, e ele diz, quem nasceu não foi qualquer um, é o Salvador da humanidade. Então, hoje, um motivo de grande alegria, porque nasceu o Salvador, é um caminho que percorre o Evangelho. Lembremos, por exemplo, de uma outra passagem, quando Jesus vai à casa de Zaqueu. Zaqueu recebe o Senhor, tendo-o recebido, Zaqueu professa a fé e Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Ou seja, há uma alegria para Zaqueu, porque naquele dia acolhe o Salvador. E por fim, o último a dialogar com Jesus, que nós conhecemos como bom ladrão, para ele, depois de pedir a Jesus que o acolhesse no seu reino, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje a salvação te é oferecida. Então, se nós compreendemos isso, nós vamos compreender facilmente o Evangelho inteiro. Dom Anderson, nós hoje somos convidados a ser também, como esse anjo, a anunciar para o mundo, a anunciar para os pastores de hoje, que nasceu para nós o Salvador, que a salvação também entrou nesta casa, neste local? Exatamente, e nós fazemos isso de vários modos e maneiras. Eu costumo dizer que o período do Advento é um período importante para os pais levarem os seus filhos, principalmente os filhos menores, a compreender o que estamos fazendo. Eu costumava pedir, quando padre, que os pais levassem para casa presépios, de vários modos e maneiras, mas que nós não tivéssemos só uma árvore de Natal. Uma casa de um cristão católico precisa de um presépio, para que a criança, o adolescente, até nós adultos, ao vê-lo, possamos compreender que este tempo é um tempo de preparação, para que o menino Deus, que nasceu em Belém, possa continuar nascendo. E é já isso um anúncio, uma preparação eminente para o Natal. Por isso, pais e mães, preparem presépios, levem as crianças aos presépios nas igrejas, expliquem como os pastores demonstrem o nascimento do Senhor. E ainda mais, você diz, é verdade, nós somos também aqueles que recebem o anúncio dos anjos quando levamos as pessoas para a graça de Deus e somos sinais da bondade de Deus para os que mais precisam. E o senhor fala do presépio, junte a família na noite de Natal para colocar o menino Jesus no presépio. Exatamente. Ou seja, essa experiência de preparação para o Natal é importante. Por isso, hoje, nós estamos refletindo com este texto que já nos coloca no centro da celebração do Natal com uma imagem muito importante. Ou seja, os pastores ainda recebem do anjo um sinal. O sinal é o menino Deus que nasceu em Belém. E nasceu e continua nascendo no coração daqueles e daquelas que o acolhem. E aí, a gente já falou, o senhor falou muito bem,
que foi para Belém, a casa do pão. Jesus já é o partir do pão, nos leva a uma outra época litúrgica, porque também Jesus nasce envolto em faixas. O que significa esse nascer na manjedoura envolto em faixas? Muitas vezes nós não compreendemos a íntima relação e necessária entre a Páscoa e o Natal. Por que celebrar o nascimento de alguém? Nós celebramos o nascimento, vocês que são pais celebram os nascimentos dos filhos e filhas, nós celebramos o nosso próprio nascimento, celebrar o nascimento do menino Jesus, porque ele é aquele que revelou o amor do Pai, revelou o reino de Deus, nos disse que somos amados por Deus que nos acolhe em sua misericórdia e por suas escolhas e opções foi levado até a cruz. Mas a cruz não foi a última palavra. Ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Quando nós olhamos aquele que, vitorioso da morte, saiu do túmulo e reconhecemos que o anjo fala, e um sinal vos será dado, um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura, nós percebemos um diálogo muito importante que Lucas faz entre o nascimento e a morte e a ressurreição do Senhor. Se no nascimento ele é deitado numa manjedoura, ou seja, de madeira, envolto em faixas, quando na sua morte lhe são retiradas as suas vestes, ele é despido e aí sim ele abraça o madeiro da cruz. O Natal e a Páscoa da ressurreição estão intimamente unidos. Nós celebramos o Natal do Senhor porque aquele não é só mais um menino, ele é o Salvador da humanidade, ou seja, Deus feito homem para nos salvar. E como é que a gente coloca, Dom Anderson, esse momento que Lucas narra na nossa vida hoje? Porque nós também fazemos o nascimento e a Páscoa. Como é que a gente pode viver melhor esse momento? Por isso que eu digo que os períodos litúrgicos nos ajudam a nos prepararmos bem para cada uma das grandes solenidades, de maneira especial, falando agora sobre Páscoa e Natal. Para prepararmos-nos bem para o Natal, é importante entrar nesse espírito natalino, mas não no espírito natalino das compras ou o espírito natalino dos nossos jantares, mas o espírito natalino da expectativa. Ou seja, Maria gerava um menino Deus e foi com o seu esposo José para Belém, e lá o menino nasce. Nós somos chamados a mansamente, como os pastores, nos dirigirmos a Belém. Ou seja, a Belém da nossa casa, a Belém do coração. Colocar uma manjedoura dentro de nós, ansiosa para acolher o menino Deus, é um modo de nos prepararmos para o Natal, a fim de que ele, nascendo em nós, possa, por meio da nossa presença, da nossa palavra, do testemunho da caridade, nascer no coração das pessoas, ou se tornar presente por gestos de generosidade. E isso se dá também para a Páscoa, ou seja, há um período longo de preparação no qual nós nos antecipamos a cada dia ou nos dirigimos com alegria para a festa da celebração da vitória de Cristo sobre a morte. Nós estamos entrando no advento, momento novo. A igreja também vive um momento novo, que é a intronização do novo missal, ou seja, a igreja vivendo um novo aí nesse período do Natal. E isso deixasse um convite para que o cristão católico possa vivenciar em família esse momento do advento. Tiago, se você me permite, só uma correção que eu acho que é importante, porque muitas pessoas fazem essa mesma afirmação. Muitas vezes nós falamos de um novo missal. Não, é uma nova edição do missal. E isso é importante porque não é novo em nada. Ele só é a atualização de um único missal que, por necessidade, já precisa de atualização. Nós podemos dizer que esse missal que temos agora em mãos, que utilizaremos a partir do primeiro domingo do Advento, ele já nasce defasado, ou seja, se porventura vierem santos novos colocados como memórias para serem celebradas, ou festas que podem ser de santos, inclusive canonizados,
ele já precisará de uma nova atualização. Então, essa ressalva é importante, por isso é importante, inclusive, dizer que as nossas paróquias são convidadas a estudarem essa nova edição do Missal para que possam, de fato, cada vez mais celebrar o mistério da fé. E no que diz respeito ao período do Advento, é muito fundamental que nós estejamos atentos aos símbolos. Você falava da coroa do Advento. É uma coroa do tempo. A coroa do Advento é um relógio da graça. Quando nós olhamos cada uma das velas que vão sendo acesas domingo após domingo, nós devemos pedir ao Senhor, por meio da acolhida da sua palavra, dos profetas que falam do nascimento do Messias, dos evangelhos que nos convidam a nos aproximarmos mansamente de Belém, a sermos iluminados também. Que o nosso coração se ilumine, se encha dessa alegria que foi comunicada aos pastores, para que, a partir do anúncio feito aos pastores e a nós corramos com alegria ao encontro do Messias que nasce para nós no Natal. Nós chegamos já ao final desse nosso bate-papo, hoje falando do Natal, iniciando o Advento. Já queria agradecer, Dom Anderson, ao senhor, e que o senhor deixasse também o seu Feliz Natal e os seus votos de um novo ano para quem está nos acompanhando pela televisão, pelo YouTube e também pelo rádio. Eu agradeço imensamente a oportunidade de me dirigir a tantas pessoas que nós costumeiramente encontramos nas paróquias e dizem: eu escuto a rádio, eu escuto o Senhor. Eu digo: meus irmãos e irmãs, preparemo-nos bem para celebrar o Natal. Volto a falar para os pais e mães. Não importa o tamanho do presépio. Leve o presépio para ser abençoado no primeiro domingo do Advento na igreja. Ensine os teus filhos menores o mistério maravilhoso, luminoso do Natal. Que os nossos corações possam cada vez mais ser iluminados à medida em que a coroa do Advento vai sendo composta, para que também nós nos preparemos para acolher a luz verdadeira. As luzes que iluminam a cidade, as luzes que iluminam as casas, serão guardadas nas caixas. A luz que ficará é a luz do menino Deus, aquele que nasceu em Belém, foi acolhido pelos pastores, testemunhado pelos discípulos e por nós hoje é a luz do mundo, que quer chegar a tantos corações. Por isso, a todos, irmãos e irmãs, um feliz e santo Advento, uma preparação eminente para a celebração do Natal, um Natal cheio de graça, paz, fraternidade, de maneira especial, cuidado para com os que mais precisam e vão ainda famintos em nossas ruas e nas casas de nossas periferias, solidariedade, que o nosso Natal seja de paz e de pão. E também um santo ano novo para todos vocês. Eu desejo a você também um santo e feliz Natal e um próspero ano novo. Um grande abraço para o senhor também, viu, Dom Anderson? Muito obrigado. Nos vemos em janeiro. Isso aí. Até lá, pessoal. Tchau.